Hoje vamos estudar o capítulo 15 do livro de Gênesis, quando assim Deus traz uma visão para Abrão, mostrando para ele a descendência que ele virá a ter, como também o sofrimento que vão enfrentar, mas a promessa de que Deus estará sempre ao lado deles. É o que nós vamos buscar entender um pouco mais no nosso estudo, usando o método ecumênico, que traz assim uma leitura em espírito e verdade à luz do novo mandamento de Jesus da Bíblia Sagrada. Lembrando que você tem ele gratuito para você, é só clicar no link que está na descrição aqui embaixo. E bom, vamos ao nosso estudo? Logo na primeira camada, que é do espírito, na primeira pergunta, eu trago que o que eu observo como mensagem principal é exatamente a profecia de Deus quanto à descendência de Abrão, sua herança material e a aliança espiritual. Foi uma visão espiritual e um sonho que traziam repercussões materiais. Isso para mostrar para a gente a relação entre o mundo espiritual e o mundo material, e que o que acontece no mundo espiritual, sim, tem implicações, repercussões no mundo material. A gente tira tudo isso ao ler este capítulo 15 do livro de Gênesis e buscando pensar sobre essa questão da realidade espiritual na nossa vida e também na Bíblia Sagrada. Por falar dessa realidade espiritual, antes de continuarmos aqui, eu tenho uma pergunta. Você tem feito a sua prece antes de estudar? Posso não estar fazendo aqui no vídeo, mas quando eu estudo, quando eu vou aqui escrever neste método ecumênico, eu faço a minha prece, porque precisa ter essa comunicação consciente com o mundo espiritual, com o divino, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com Maria Santíssima, de modo que assim possamos receber a mensagem que vai fazer efeito na nossa alma, que vai realmente transformar o nosso espírito. Por isso que antes de continuar aqui com o nosso estudo, eu agora nesse instante convido você também a orar. Nós estamos falando aqui da profecia de Deus sendo apresentada para Abrão, mostrando assim as repercussões que o espiritual tem no material. Então vamos buscar isso também, vamos buscar essa comunicação com Deus, essa comunicação consciente. Então eu oro a Deus para que Ele nos abençoe hoje e sempre, e nos guie em compreender o lado espiritual, em compreender a sua verdade divina que nos liberta e também a como viver o seu amor. E fazemos assim através da oração que o próprio Cristo nos ensinou e que pode ser também chamada como prece ecumênica de Jesus, assim como meu avô me ensinou a também reconhecê-la. Vamos então a esta oração magnífica do Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que assim seja. E dessa forma que nós então prosseguimos com o nosso estudo, entendendo agora como é que a mensagem ressoa com a nossa natureza espiritual. E bom, eu coloco aqui que é no aspecto profético. Ela apresenta aqui para nós a realidade atemporal do Espírito, que é capaz de testemunhar fatos que estão localizados no futuro da linha temporal. Olha que interessante. Parece meio doideira aqui, mas olha que interessante. É realmente o aspecto de que Deus está revelando para Abrão algo que vai acontecer no futuro, porque Abrão não vai ser testemunha dessa multidão. Ele não vai observar na vida como Abrão o que Deus profetizou para ele. Isso só vai ser realidade lá na frente. Mas Deus revela isso para ele, revela esse futuro. Isso nos mostra que o Espírito em comunhão com Deus pode sair da limitação material de tempo que nós temos aqui. Mas isso só acontece quando estamos em comunicação com Deus. Diferente do Cristo, cujo testemunho é o Espírito de profecia. Ele é a própria profecia. E Jesus tem a autoridade de estar nessa dimensão atemporal divina que Deus está, sem esse bloqueio material que nós temos aqui na Terra, estando encarnados. Ou até mesmo como espíritos. Temos que assim buscar uma
comunicação direta com Deus, com Cristo, de modo a podermos estar nessa mesma faixa vibracional, nessa mesma faixa atemporal. É muito interessante aqui. E bom, terceiro ponto é que eu vejo na realização da própria profecia na atualidade. Como eu falei, Abrão não presenciou a realização da profecia que Deus lhe trouxe ali naquela época. Mas hoje o que vemos? Uma grande multidão, tanto na comunidade judaica, como também no sentido universal espiritual, onde todos nós seguimos Jesus, que veio trazer revelações fundamentadas pelo que foi revelado à comunidade hebraica, quer dizer, essa comunhão de espíritos que estavam assim aptos a entender o sentido do Deus único e verdadeiro. E é nessa base que nós temos assim esse momento de poder discutir sobre Jesus, o Salvador dos humildes, o Salvador de todos nós, o Filho unigênito de Deus para o universo, para o mundo em que hoje estamos. E as principais percepções que eu tiro aqui é que Deus cumpre sempre com as suas promessas. Como vimos no estudo anterior, se você leu os capítulos 12 ao 14 também, você vai perceber que já logo no chamado de Abrão, Deus fala para ele que ele viria a ser pai de uma grande nação, que muitas coisas viriam a acontecer após ele. Só que Abrão ainda assim estava em dúvida. E aqui o que vemos é que através da visão, Deus dá essa segurança a Abrão de que as coisas vão acontecer. E não só isso, nós vemos ao longo da história bíblica e até mesmo hoje o cumprimento das suas promessas. Tudo que Deus revelou em suas profecias para nós aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Então é esse sentido inabalável, como eu coloco aqui também, conectando inclusive a passagem do Apocalipse de Jesus segundo João capítulo 7, versículo 9 e capítulo 11, versículo 15, onde vemos a grande multidão de glorificados, vemos ali também Jesus estabelecendo o reino de Deus na terra, e com isso eu levo comigo desse estudo a confiança inabalável em Deus e em Jesus, porque tudo que foi profetizado aconteceu, vai acontecer e está acontecendo. Exatamente nesse momento em que vivemos. Acontece nas vidas, acontece nas comunidades, acontece no mundo. Isso é, sem sombra de dúvidas, é uma certeza inabalável que ela está sendo cumprida. Segunda camada, a verdade, bom, logo aqui na primeira eu coloco que seria profeticamente, e vemos aqui que Deus ele apresenta a Abrão uma realidade que está no futuro da linha temporal, como comentamos, ao mesmo tempo que traz também um sentido atemporal ao usufruto da sua criação. Então o que vemos aqui é que sim, a visão de Abrão ela está sendo profética no seu sentido material temporal, porque vamos ter ali a formação da comunidade hebraica, que depois vai se tornar a comunidade israelita, e hoje temos a grande comunidade judaica, mas aqui também tem o aspecto universal, porque uma coisa que temos que entender é que Deus é universal, foi o que o Cristo nos revelou, é o que o Cristo nos mostra em seu evangelho e no seu Apocalipse. E nessa visão de Abrão não é diferente. O que Deus traz aqui é o aspecto universal de que todos aqueles que assim se voltam a Ele, se voltam a essa herança espiritual que Abrão traz da realidade de um Deus único e verdadeiro, nós assim vamos ter um usufruto abençoado da sua criação. E como assim usufruto abençoado? Vamos poder fazer qualquer coisa? Não, mas vamos ter consciência do que estamos fazendo com a criação. E essa consciência vai gerar bons frutos, frutos que farão a gente viver harmoniosamente com a criação divina. E é esse o propósito. Segundo ponto, a conclusão da liberdade espiritual que eu vejo aqui é que sim, no sentido de que Deus cumpre com a sua promessa, mas cabe a nós mantê-la, porque vivemos sob a supremacia das suas leis divinas, que é o que vamos discutir daqui a pouco, quando Deus assim fala para Abrão que ele vai garantir a proteção da multidão que virá depois dele. Porém, isso só é certeza se nós nos mantivermos em Deus.
E isso Deus fala para Abrão quando assim revela o sofrimento que eles vão passar. Então veja, Abrão, ele observou todo o sofrimento que viria a acontecer com a comunidade que viria depois dele. Mas teve também a segurança e a confiança de que seria protegida essa comunidade desde que assim ela se mantivesse em Deus, que é o que vemos também como tema da Bíblia. Tanto Abrão, depois Moisés, depois Josué, depois no livro de Juízes, todos trazendo à memória os profetas, essa questão de nos mantermos em Deus para vencer os desafios. Só vamos nos manter como aqueles que são protegidos por Deus quando decidimos andar com Ele no caminho da vida, que é cheio de sofrimento, sim. Não vamos evitar o sofrimento estando com Deus. A diferença, como falei no estudo anterior, é entre aqueles que enfrentam o sofrimento com Deus e aqueles que enfrentam o sofrimento sem Deus. E nós queremos enfrentar o sofrimento com Deus, com certeza. E aí o terceiro ponto, quais crenças falsas ela desafia na nossa vida, essa verdade divina? E eu coloco aqui que seria a de que não há interferência do espiritual no material e de que nossa vida e escolhas estão restringidas ao nosso tempo presente. O que podemos observar aqui é que existe sim uma interferência, não no sentido bom ou ruim aqui, só no sentido mesmo de interferência do espiritual no material. O que vai tornar bom ou ruim é a conexão que a gente faz, se é com espíritos bons, se é com Jesus, se é com Deus, ou se é com espíritos ignorantes, com a comunidade de espíritos trevosos, que assim representam tanto o anticristo, quanto também Satanás, sendo a soma das maldades humanas. Então, vai ter interferência de ambos os lados, do lado bom ou do lado ruim, mas vai ter interferência do mundo espiritual no mundo material. E também que as nossas escolhas estão restringidas ao nosso espaço, ao nosso tempo presente. Não! Se uma coisa que podemos observar aqui com a história de Abrão é que a escolha que ele tomou lá no começo de seguir com o chamado de Deus propiciou para o momento de agora. Então veja, a escolha dele lá no passado abriu a possibilidade para o agora. Então, as nossas escolhas, sim, não possuem só repercussões na nossa vida, no nosso espaço, tem repercussões além delas. E a percepção que eu tiro é de que a comunicação com Deus rompe com barreiras materiais, que é o que nós vemos aqui. Primeiro, Abrão teve uma visão, rompendo assim com a barreira material no momento em que ele estava tendo a visão. Tanto que uma visão, ela tem uma manifestação direta no material. Você não precisa estar dormindo para ter uma visão. Você pode estar muito bem acordado e ela acontecer. Já quando você sonha, é o contrário. E é o que nós vemos aqui em sequência. Logo depois da visão, Abrão, ele sonha. Ele cai num sono profundo e tem o sonho profético, onde assim lhe é revelado o que a comunidade que viria depois dele, a comunidade hebraica, a comunidade judaica, a comunidade universal, ela sofreria, mas teria a garantia de proteção desde que se mantenha em Deus. E aí depois disso nós temos aqui a conexão que vemos com a visão dos glorificados em Deus e no Cristo, e também como apesar de romper com o tempo, Deus respeita a nossa linha temporal. Como assim? Deus mostrou para Abrão o que viria a acontecer no futuro, mas respeitou também a compreensão dele temporal. Nem tudo lhe foi revelado. E de onde é que tiramos isso? Jesus, em seu evangelho, ele nos promete o Espírito Santo. O que ele fala? Muito tenho a lhes revelar, mas ainda não posso. Quem vai lhe revelar é o Espírito Santo. E Jesus, vivendo nessa linha atemporal divina, ele sendo o Espírito de profecia, podemos entender então que isso acontece ao longo da linha temporal histórica humana que estamos presentes. Por quê? Porque eles estão numa condição onde é o presente eterno, onde tudo está acontecendo e eles têm visão de tudo. Então eles sabem o que foi no passado, da nossa linha temporal, o que está no presente e o que vai para o futuro. Só que, nos momentos em que temos as revelações, temos capacidade apenas de observar até um certo ponto. Não podemos ver o final de tudo. Apesar de que Jesus revela para nós no seu Apocalipse o final de um ciclo e o surgimento de um novo com o reino de Deus estabelecido na Terra, mas não sabemos o que virá depois do reino de Deus na Terra. Isso só vai ser revelado para nós quando assim acontecer, tá vendo? A nossa compreensão tem uma limitação também temporal, e Deus respeita isso. Ele nos revela até onde nós podemos compreender.
E é isso que nós buscamos também com esse estudo. Revelações para a nossa vida, de modo a nos libertar espiritualmente dentro daquilo que nós conhecemos, dentro daquilo que nós temos capacidade de entender, mas sempre buscando Deus, sempre buscando o seu amor, sempre buscando essa força espiritual. E algo que me traz paz é exatamente essa ideia de que Deus está acima das imperfeições humanas. De que, apesar da linha temporal, que quando estudamos teve várias falhas, está tendo várias falhas, pelo amor de Deus, várias imperfeições, Deus está acima de tudo. Deus está acima delas. E isso é um conforto para mim imensurável. Terceira camada da parte do amor, eu vejo que o lado prático é de estarmos abertos ao, entre aspas, sobrenatural. E de que quanto mais buscamos Deus, mais Ele se faz presente em nossa vida. Ele está aqui, Ele está presente, sim, mas temos que nos voltar a Ele para assim sentir a sua presença, perceber Ele em nossas vidas. E vamos entendendo que esse sobrenatural, entre aspas, é na verdade mais natural do que qualquer coisa, porque é a nossa origem. Somos em essência espíritos. Então o que é natural para a gente é o espiritual. Essa ideia de sobrenatural é compreensível, mas no momento em que a gente passa a viver o lado espiritual da nossa vida, vamos entender que, na verdade, é mais natural do que pensamos. Segundo ponto, a questão da mensagem que me faz perceber a ação do amor e da salvação que Deus realiza na nossa vida, sim, porque Deus responde ao apelo de Abrão para com a sua descendência, mesmo, como falamos, mesmo já tendo dito que assim faria, Deus lhe dá mais segurança. E é o mesmo com a nossa vida. Deus nos dá segurança para assim enfrentarmos os desafios da vida. Ele nos fala o que vamos enfrentar, mas também nos fala a proteção que vamos receber quando assim estamos com Ele. Na terceira pergunta, eu coloco que seria a de que Deus não escuta nossas orações, nossos apelos. Eu vejo isso como algo que é destrutivo. Essa crença rígida de que Deus não escuta nossas orações, de que Ele não escuta nossos apelos, é destrutivo. E essa passagem, mostrando assim para mim esse amor de Deus, quebra com isso. Mostra que sim, Ele escuta o que temos a dizer. Porém, a resposta pode não ser a que esperamos. Mas aí você pode fazer perguntar, mas e Abrão? Abrão perguntou, estava ali com a questão da descendência dele e Deus respondeu para ele? Sim, dentro de algo que Deus já havia lhe falado. Ali foi um reforço da profecia que Deus já havia lhe revelado quando assim o chamou para sair da casa de seus pais e seguir com a missão, com o propósito que ele tinha que seguir. Não foi algo diferente disso. O que Deus mostrou para Abrão foi esse reforço da profecia que já tinha sido revelada. Agora, quando nós fazemos uma prece cuja a revelação ainda não aconteceu na nossa vida, não significa que Deus não escuta. E a revelação pode ser completamente diferente da que estamos pedindo. Nós pedimos X, Deus nos responde com Y. E pode ter certeza que a resposta de Deus é muito melhor da que nós estávamos esperando. É só seguir com ela que você vai ver como é transformador em sua vida. E a principal percepção que eu tenho é de que Deus nos avisa quanto ao sofrimento futuro, mas também nos dá a garantia da sua proteção, desde que estejamos com Ele, como Ele mesmo fala a Abrão, e que viria e que vai acontecer com a comunidade hebraica, com a comunidade judaica, como vemos aqui na Bíblia Sagrada, e também hoje, né, com a comunidade universal, digamos assim. Se nós nos mantivermos distantes de Deus, nós ainda assim vamos enfrentar o sofrimento, mas sem a proteção dele. Lembra o que falamos no estudo anterior? Todo mundo vai enfrentar sofrimento. A diferença é estar entre aqueles que enfrentam o sofrimento com Deus e aqueles que enfrentam o sofrimento sem Deus. E aqui trago a experiência de vida que essa passagem me faz lembrar, e é exatamente os momentos do falecimento do meu pai e também do falecimento do meu avô, e como eu me sentia após isso, completamente perdido. E é assim que a gente se sente quando tem um falecimento na nossa família de pessoas que amamos muito. Nós ficamos perdidos por um tempo, mas Deus sempre nos ampara. E aí com isso vem a certeza de que Deus nunca iria me desamparar, de que Deus estaria comigo, desde que eu continue buscando Ele também, desde que eu esteja com Ele. Deus não me desampara. E aí assim eu não fico mais perdido, não fico alheio às circunstâncias da vida, mesmo que grandes choques como esses possam acontecer em nossa vida.
Então, tenha certeza de que quando você está com Deus, você consegue sim vencer o que você está enfrentando. E algo que eu vou começar a fazer, no caso aqui, que eu vou manter, é ficar mais atento ao espiritual e suas manifestações em minha vida. Lembra que falamos de podermos nos acostumar, entender que esse sobrenatural, entre aspas, é mais natural do que parece? Então, é isso, é poder estar mais atento ao espiritual e às suas manifestações em minha vida, de modo que eu viva ela de forma natural. Claro que sempre buscando a proteção de Deus e o cuidado que é necessário quando assim estamos tendo essa comunicação consciente com o mundo espiritual, desde que seja o espiritual superior, aquele que estão os nossos amigos, irmãos e irmãs, familiares e querem o nosso bem e trabalham para o nosso bem. E bom, esse aqui é o nosso estudo do capítulo 15 do livro de Gênesis com o método ecumênico. Lembrando novamente que você tem ele gratuito para você, só clicar no link na descrição aqui embaixo. E nós seguimos assim com o estudo bíblico que fazemos da Gênesis ao Apocalipse toda segunda-feira, e às quartas-feiras também você tem o episódio no podcast, procurando desenvolver um pouco mais algum tópico que trouxemos aqui e trazendo esse lado mais prático também para a nossa vida, e assim possamos estar em comunhão com Deus. E bom, se você tem alguma dúvida ou comentários, por favor, escreva eles aqui embaixo, eu vou ler todas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os nossos estudos bíblicos da Gênesis ao Apocalipse de Jesus. E assim eu encerro desejando que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração.